Então, nós voltamos e, dando continuidade, nós acabamos de dizer exatamente sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, falamos sobre os 4 evangelhos e tem as demais epístolas que, à medida que nós vamos desenvolvendo com ele, nós vamos mostrando. Então, nós vamos passar, por exemplo, para o Antônio Carlos, a tarefa dele começar a olhar o Velho Testamento, quais são os livros que estão no Velho, quais são os livros que estão no Novo, porque eu já tive a experiência de uma pessoa que já andava na igreja há muito tempo e quando eu pedi para ele abrir em Tiago, de repente ele estava demorando, porque nós estávamos conversando por telefone, e eu perguntei, mas o que que houve? Ele disse, não, eu estou procurando. Eu falei assim, mas onde você está? Ele estava no Velho Testamento. Então, a pessoa muitas vezes se acomoda em ouvir apenas uma pregação e não realmente estuda a palavra de Deus, não se aprofunda. E o nosso alvo com o discipulado é exatamente isso, fazer com que o discípulo se aprofunde na palavra de Deus e ele possa, aos poucos, aprender a expor essa palavra e passar isso para outros. Ok, Antônio Carlos? Então, nós já vimos aqui o novo, o velho, né? Uhum. Aqui, e nós vamos estar, na medida que a gente caminha, você vai estar aprendendo. Bem, então a gente volta aqui para a primeira pergunta que nós temos aqui, né? Essa primeira pergunta fala exatamente sobre, leia Romanos 10, 9 e responda, de acordo com o texto, como podemos ser salvos? O que precisamos fazer para recebermos a salvação? Você recebeu a Cristo dessa maneira? Se recebeu, onde está Cristo agora? Então, eu vou abrir as Escrituras para ele, porque, em princípio, dentro dessa ilustração, ele é recém-convertido e ele não sabe nada, ok? Então, eu vou abrir para você. Então, há um livro chamado Romanos, escrito por um dos apóstolos de Jesus, não aquele que andava com ele, mas alguém que foi alcançado por Jesus depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ok? Então nós vamos fazer a primeira coisa, a primeira tarefa é você ler esses versículos e responder essas perguntas. Eu não vou responder para você, você que vai responder, tá bom? Então me leia aqui versículo 9, 10, 9, Romanos 10, 9, 9. bem alto. Se com a tua boca contares a Jesus. Se com tua boca Confe, desculpa. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Tá, então vamos repetir só para ficar bem claro. Aqui tem uma condição. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, ou seja, como o dono da sua vida, e em teu coração creres que Deus, se referindo a Deus o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a primeira pergunta que tem aqui, qual é? Primeira pergunta, bem De alto. acordo com o texto, como podemos ser salvos? Tá, então leia o versículo e responda, de acordo com o texto, como que nós podemos ser salvos? Confessar com a nossa boca os nossos pecados e crer de coração em Jesus Muito ressuscitado. bem. Segunda pergunta. O que precisamos fazer para recebermos a salvação? Muito bem. E o que nós precisamos fazer para receber a salvação, segundo esse versículo? Aceitar. Leia. Isso desde o início eu quero que você aprenda. Leia. Tem muita gente, e isso é uma experiência Sim. assim, quase que constante. A pessoa lê o versículo Então, e depois ela responde até certo, mas não é o que está aqui. O que fala aqui? Aqui diz o quê? A pergunta de novo. o que precisamos fazer para recebermos a salvação? E qual é a resposta? Confessar a Jesus, nosso Senhor. Não. Confessar a Jesus? Confessar a Jesus? Como Senhor. Como Senhor. Então, Ok.
E que mais? E em teu coração creres. Sim, mas passa isso para você. Em teu coração Se eu confessar, então passa isso para você. Se com tua boca confessar, então se eu confessar a Jesus como meu Senhor, ok? E em meu coração eu crer que Deus, o Pai, o ressuscitou, o que acontece? Serei salvo. Serei salvo. O que mais? Você recebeu a Cristo dessa maneira? Sim. Sim, naquele dia, então, sim, você se arrependeu dos seus pecados e pediu para que Cristo fosse seu Senhor e Salvador. E se isso é verdade... Não, leia. E se recebeu, onde está Cristo agora? Onde está no Cristo? Meu coração. Exatamente, então Jesus está no seu coração. Entende? Você vai conduzindo para que ele reflita e ele possa responder. Vamos continuar, leia essa parte agora. Agora que já recebeu a Cristo em sua vida, você estabeleceu um relacionamento pessoal com ele. Tornou-se um verdadeiro cristão. Não nos tornamos cristãos somente por vivermos uma vida boa ou por termos nascido em uma família cristã. Cristão significa vivendo em nós. A Bíblia nos diz que acontecem muitas coisas quando Cristo passa a viver em nós. Vamos ver 3 dessas muitas coisas. Ok, então, aqui está dizendo de uma maneira bem clara que se você recebeu Cristo na sua vida, você iniciou um relacionamento com Deus, ok? E isso é muito importante você saber, Antônio Carlos, que quando nós convidamos Cristo para entrar em nossa vida, vai haver uma mudança, uma metamorfose muito grande, mas tudo isso a gente vai estudar mais à frente, se aprofundar mais nisso aqui. Por enquanto, aqui fica bem claro que você passou agora a ter uma nova vida diferente. Então o quê? Um novo relacionamento. Muito bem. Qual é a pergunta que está aqui? O que a ressurreição nos prova sobre Jesus Cristo? Tá, então o que a ressurreição nos prova sobre Jesus Cristo? Aqui fala de Romanos 1,4. Então nós vamos lá para Romanos 1,4. Você vai ler e vai responder a pergunta. Então pega aí, leia. Se você quiser usar essa outra Bíblia que é mais clara para você, não sei, você que sabe. 1,4. 1,4. Aí. Leia bem alto. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus nosso Senhor. Muito bem. Então aqui tem uma pergunta que está dizendo assim: o que a ressurreição nos prova sobre Jesus Cristo? Então, e foi designado Filho de Deus, ok? Com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, responda essa pergunta. O que a ressurreição nos prova sobre Jesus Cristo? Que ele é o quê? Que ele é Deus, Filho de Deus. Que ele é o Filho de Deus. Então, a resposta é essa, tá? O que a ressurreição nos prova sobre Jesus Cristo? Que ele é o Filho de Deus. Filho de Deus. Todos os demais líderes religiosos estão mortos, você pode encontrar os seus ossos lá, não é? Jesus não. Jesus, ele ressuscitou. Ele voltou à presença do Pai em corpo. Isso a gente vai estudar um pouco mais à frente. Vamos a outra pergunta. O que está escrito aqui? Bem alto. Quem é Jesus Cristo? Tá, então, você simplesmente fazer essa pergunta, é possível que você tenha uma série de informações. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, assim, de uma maneira bem clara, que não deixa dúvidas, ok? Vamos abrir lá então.